chegou, né? Tava esperando aí o meu canal. Achei um formato muito interessante para a gente começar a trabalhar videoaulas, dicas para o Enem, vestibulares concorridos, as provas militares, ITA, SPSEC, AMAN, né? Tudo isso você vai encontrar agora nas minhas redes sociais. Vou tentar alimentar ao máximo com conteúdo de qualidade. Nós vamos começar hoje com os conceitos básicos, conceitos fundamentais da química. O primeiro deles, o que são átomos isótopos. Lembre-se, átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons e, obrigatoriamente, se o número de prótons é igual, a massa desses elementos químicos vão ser diferentes. Então nós temos aí, ó, um exemplozinho, o polônio, número atômico 84. Note, aqui tem 7 isótopos do polônio, 210, 211, 212, 214, 15, 16 e por aí vai. Lembre-se, quando você quiser dizer o nome de um isótopo, basta dizer o nome do elemento químico e a massa. Por exemplo, esse é o carbono 12, o carbono 13, esse é o carbono 14 e por aí vai também. É só por aí vai que vai dar certo, né? Uma coisa interessante que a gente tem que analisar é que existe 3 isótopos do elemento químico hidrogênio e eles recebem nomes especiais. O hidrogênio comum, que antigamente era chamado de prótio, o hidrogênio de massa 2, que é chamado de deutério, e o hidrogênio de massa 3, que é chamado de trítio. Uma das afirmações muito interessantes que caem em vestibulares é que você tem a obrigação de saber que átomos isótopos apresentam rigorosamente as mesmas propriedades químicas. Porém, as propriedades físicas e as propriedades nucleares são diferentes, tá ok? Galera, outro conceito que a gente tem que ter, que é um conceito importante, é o conceito de isóbaros. Lembre-se, isóbaros são elementos químicos diferentes que apresentam a mesma massa, tá certo? Eu peguei aqui um exemplo, ó, o carbono 14 e o nitrogênio 14. Note que o número de prótons deles dois é diferente, mas a massa é igual, 14 para o nitrogênio, 14 para o carbono. Então, fica ligado nessa dica também. Outro conceito importante que nós temos que ter é o conceito de isótonos. Isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Lembre-se, para você calcular o número de nêutrons de um átomo, você tem que pegar a massa e subtrair o número de prótons. Nesse exemplo, nós temos aqui o boro, com 11 de massa e 5 de prótons. 11 menos 5, 6. E o berílio, 10 de massa e 4 de prótons. 10 menos 4, 6. Ora, se os dois átomos apresentam 6 nêutrons, são átomos isótopos. Galera, você tá achando que acabou? Você acha que eu só ia falar sobre isótopos, isóbaros, isótonos? Não. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade para você fazer qualquer vestibular do país. Então vamos lá. Uma palavrinha que quase ninguém lembra, sabe qual é? Isósteros. Isósteros é a mesma coisa que isoeletrônicos. São espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Vamos ver? Olha só. Olha o cátion sódio. Sódio mais 1, né? Esse mais 1 indica que ele está perdendo um elétron. Se ele tem 11 prótons e perde um elétron, ele fica com 10 elétrons. Olha o ânion oxigênio. Carga negativa significa que o átomo está ganhando elétrons. Nesse caso aqui, se é menos 2, ele está ganhando 2 elétrons. Como ele tinha 8 elétrons no estado fundamental, ganhou 2, ficou com 10. E o neônio, que tem número atômico 10, e aí está no estado fundamental porque não apresenta cargas. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, 10 elétrons. Eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha só. Quando você tiver substâncias, como por exemplo, a água e o metano, se você contar o número de elétrons da substância água, são 10 elétrons. Se você contar o número de elétrons da substância metano, também vai ter 10 elétrons. Então, essas espécies também são isoelétrons. Galera, e para fechar com chave de ouro essa minha primeira videoaula de 2020, eu vou trazer mais um conceito que este sim, se você se lembrar dele, ou se você conhece ele, é porque você está bem afiado. Isodiáferos. O que são átomos isodiáferos? O conceito é simples. São espécies químicas
em que apresentam a mesma diferença entre o número de nêutrons e o número de prótons. Vamos ver um exemplo? Olha só o bromo aqui, ó. O elemento químico bromo tem número de massa 71 e número atômico 35. Para achar número de nêutrons, massa menos prótons. 71 menos 35, 36. Agora que você tem o número de nêutrons, subtraia do número de prótons. 36 menos 35, 1. Olha outro átomo aqui agora, ó, o criptônio. Número de massa 73, número de atômico 36. Mais uma vez, para achar o número de nêutrons, massa menos prótons. 73 menos 36, 37. Pega o número de nêutrons, 37, subtrai de 36, que você também vai achar o número 1. Como essa diferença entre o número de nêutrons e o número de prótons desses dois átomos é igual, nós temos aí átomos isodiáferos. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da minha videoaula, a minha primeira videoaula de 2020. E vem mais por aí, viu? Conteúdo de qualidade é aqui. Beleza?